Bom, e nunca se ouviu tanto falar em ensino híbrido quanto agora, né? Isso começou o ano passado, principalmente aí por conta da pandemia, e a gente sabe que muita coisa na educação mudou, está mudando e ainda vai mudar. E a gente vai conversar agora com o assessor pedagógico aqui da Unesc, professor Tiago Francisco, que já atua na área da educação há pelo menos 15 anos, para a gente falar um pouquinho sobre essa nova modalidade de educação. Não se sabe daqui para frente, na verdade, como que vai ser o modelo ao certo, né? Isso vai depender do mapa de risco, mas a verdade é que as crianças, jovens, adolescentes precisam voltar para a escola, só que não necessariamente, a gente sabe que às vezes vai ser de maneira presencial. Primeiro eu agradeço, professor, por conversar conosco. Antes de tudo, eu só vou pedir para você explicar, né, a diferença entre o ensino remoto, a distância e híbrido, que a gente ouviu falar bastante aí nos últimos meses. Bom, saudações a todos, né? É importante diferenciar conceitualmente essas duas modalidades de educação, né? O ensino à distância, conceitualmente estabelecido nos instrumentos regulatórios, tem algumas finalidades, mas a principal característica do ensino à distância é o ensino acontecendo em tempos e espaços distintos, o que é diferente do ensino remoto, né? Então, a partir de 2020, com todo esse cenário da pandemia, o ensino remoto se caracteriza, sim, pela mediação tecnológica acontecendo em espaços distintos, mas em tempo real. Então, isso traz para o estudante, independente do segmento de ensino em que ele atua ou que ele está, a percepção objetiva do processo de aprendizagem ocorrendo em tempo real, né? É uma presencialidade diferente, acontecendo num outro ambiente, evidentemente, claro, forçado por um período de excepcionalidade. E a grande dúvida que fica é, será que o conteúdo é absorvido da mesma maneira para quem está na sala de aula e para quem está em casa? Sim, entretanto, os critérios objetivos que determinam o processo de ensino-aprendizagem, eles são alterados. A gente vai perceber uma grande mudança acontecendo no espaço de sala de aula, especificamente no lugar em que o estudante ocupa dentro de sala de aula. A gente vai perceber também uma mudança bastante importante no percurso e no repertório metodológico do professor e, portanto, para que essa percepção a respeito do processo de ensino e aprendizagem possa acontecer e possa ser objetiva, né, alunos, professores, ecossistema percebendo esse aprendizado, o papel do professor torna-se mais importante nesse contexto, né? E a palavra-chave, eu acho, do processo de aprendizagem no ensino remoto é o feedback. Então, quanto mais orientado ao feedback o professor estiver, mais fácil fica a percepção de estudantes, de professores e da própria família a respeito do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, né, mais específica fica a relevância daquele projeto pedagógico institucional. Até para quem está acompanhando a gente, o feedback seria uma resposta, né, do professor para falar como está sendo o desempenho daquele aluno. Esse seria o principal desafio nesse momento, então. Exatamente. Inclusive, pesquisas internacionais, eu vou destacar aqui uma pesquisa que foi divulgada no meados do ano passado, ainda no período da pandemia, naquele período mais incisivo da pandemia, pesquisa chamada de Global Learn Survey, mostrou que os critérios objetivos de qualidade do processo educacional, eles se alteram. No período pré-pandemia, os critérios estavam relacionados especificamente à estrutura física, à qualidade tecnológica, né, e à formação do professor. Pós-pandemia, a gente percebe um outro critério, né, objetivo de qualidade para os espaços e para o ecossistema educacional, que é o uso dos resultados de aprendizagem. Então, quanto mais objetivo forem o uso desses resultados, mais fácil fica para que todos estejam inteirados do que está acontecendo no âmbito daquele projeto político, pedagógico. Então, os resultados de aprendizagem surgem, portanto, como um novo critério de qualidade para esses espaços educacionais. E, claro, quanto mais envolvidos em toda a utilização desses resultados, melhor é o processo educacional e mais claro fica para todo mundo que está envolvido. E de que forma que a família, então, pode ajudar esse aluno a ter um desenvolvimento melhor nesse novo tipo de aprendizagem? Porque é difícil, às vezes, manter a concentração. A gente sabe, às vezes está em casa, tem várias distrações. Como que a família pode ajudar nisso? Hoje existem várias formas, né? Mas para mim uma das principais é o envolvimento da família com o ecossistema educacional, né? O envolvimento da família com a escola, é o envolvimento da família com um projeto político, institucional e o envolvimento da família com os resultados de aprendizagem desse estudante.
Então, existem várias formas, né? Mas eu defendo que o envolvimento da família com todos esses 3 elementos é fundamental. E isso, evidentemente, claro, passa por uma via de mão dupla, porque há o interesse da família em se envolver, mas também o interesse do ecossistema educacional em sensibilizar as famílias a respeito da importância de acompanhar, de monitorar e até mesmo, na medida do possível, de avaliar esse processo educacional.